Imediatamente, o que a gente está sentindo, né, de impactos é que a atmosfera, daí quando ela fica mais quente, né, ela carrega mais umidade. Tempestades são mais intensas, né? Então, se o Brasil, que está perto do oceano, que está muito mais quente, essas tempestades têm uma comida e uma alimentação de mais, um oceano mais quente, ele vai alimentar mais umidade, né, que pode fazer com que esses eventos fiquem mais extremos. Cerca de 90% do calor em excesso da Terra é absorvido pelos oceanos. O mar está quente como nunca e isso traz consequências desastrosas não apenas para a vida marinha, como para o planeta como um todo. Além de eventos como tempestades, ciclones e furacões, há ainda temperaturas mais altas, como as que a gente está sentindo agora no país. Uma seca mais severa em regiões como o Nordeste brasileiro e, para o banhista, uma maior proliferação de doenças pela água do mar. Sobre esses temas, eu converso hoje com a oceanógrafa Regina Rodrigues, que é também professora associada da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Regina tem 2 pós-doutorados pela Universidade de Washington e Universidade de São Paulo e sua principal área de atuação é entender a variabilidade climática e eventos extremos, principalmente na América do Sul e no Atlântico Sul. Na conversa com Gama, ela lembra que o oceano é essencial para determinar o clima e que veremos as consequências desse aumento de temperatura por séculos ainda. E que os eventos climáticos extremos tendem a ficar ainda mais extremos. As previsões são desastrosas, mas ainda assim, a professora Regina Rodrigues propõe caminhos de mudança. Escuta esse nosso papo. Professora, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai falar, então, do aquecimento dos oceanos, né? Especialmente sobre o Atlântico Sul, que é aí sua área. Queria começar perguntando qual a relação da temperatura dos oceanos com os eventos climáticos, como as fortes chuvas, os ciclones em alto mar que aconteceram aí no Rio Grande do Sul recentemente e outros tantos efeitos. Oi, tudo bem? Obrigado também, é muito bom estar aqui. Então, assim, tem várias maneiras, né? Então, eu acho que uma coisa que eu acho que a gente tem que estabelecer antes de eu responder a sua pergunta é que as pessoas não se atentam a isso, mas com as mudanças climáticas, né, mais calor está sendo armazenado aqui na Terra, fica, né, preso aqui na Terra e não está indo para o espaço. Desse excesso, né, de calor que fica na Terra devido às atividades humanas, né, então toda essa emissão de carbono, 90% é absorvido pelos oceanos, 90%. Então, se o oceano não tivesse absorvendo todo esse calor, a gente já estaria numa situação muito pior, porque essa temperatura global que a gente fala de aumento, de 1,5, não vamos ficar abaixo de 1,5, 2, né, do Acordo de Paris, isso é a temperatura da atmosfera, que é onde a gente vive, né? Então imagina, se o oceano não estivesse fazendo esse serviço de absorver 90% desse excesso, a gente já estaria numa situação muito pior, né? Então o oceano ele desempenha esse papel para a gente, só que com um preço muito alto. Então, só também para dar em termos de energia, o oceano, né, esse 90%, ele é equivalente a 5 bombas atômicas de Hiroshima por segundo, tá? Então o oceano global, ele absorve 5 bombas atômicas de Hiroshima, né, para dar né, aí é o Oppenheim, que está na moda agora, essa é a quantidade de energia. Por que é importante a gente manter em 2 e 1,5? Porque se a gente for para cima, o oceano vai estar armazenando tudo isso e depois ele vai, mesmo que a gente pare agora de emitir, esse calor já está armazenado no oceano e vai ser largado aí por anos e anos a fim, entende? Então a gente vai, né, ainda vai ter que vai sofrer muito com esse calor que já está sendo armazenado no oceano, porque depois o oceano, mesmo que a gente termine agora, pare agora a emissão, então por isso que o Acordo de Paris é super urgente e o net zero, né, zerar as emissões é muito urgente, né? Que é essa inércia que a gente chama essa inércia do oceano, ele está absorvendo tudo, mas ele vai jogar tudo lá, e isso tem um impacto importantíssimo no degelo, porque o oceano estando quente, ele vai continuar degelando, mesmo que a gente termine de emitir agora, ele vai continuar degelando o Ártico e a Antártica.
Então, em termos de nível do mar, isso aí vai continuar. Isso quer dizer, então, que mesmo que a gente tenha aí uma pausa na destruição, o oceano ele tem aí uma memória e vamos ter aí resultados durante muito tempo, né? Quanto tempo, professora? Séculos, né? Então, o pior ainda vai acontecer no final desse século e continuar para o século que vem, em termos de nível do mar, né? Porque o aumento do nível do mar não é só o derretimento das calotas polares, né? É a expansão térmica, que é exatamente por esse absorver. Então, ele absorve esse calor e ele expande. Ele não pode expandir para os lados nem para o fundo, né? Porque então ele expande para cima. Então, metade do aumento do nível do mar é a expansão térmica de absorver esse calor. E metade é do derretimento. E isso vai continuar. E, bom, então, aí tá, esse calor todo. Então, imediatamente, o que a gente está sentindo, né, de impactos é que a atmosfera, daí quando ela fica mais quente, né, ela carrega mais umidade. Então, quando você tem tempestades são mais intensas, né? Então, se o Brasil, que está perto do oceano, que está muito mais quente, essas tempestades têm uma comida e uma alimentação demais. Um oceano mais quente, ele vai alimentar mais umidade, né? Que pode fazer com que esses eventos extremos fiquem mais extremos, né? Eventos de chuva. Em outras situações, o fato de estar mais quente, a evaporação é maior. Então, é o que a gente chama o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E no termo do ciclo hidrológico, que não é diferente, é que aonde é seco fica mais seco, e onde chove mais torrencialmente. E é isso que a gente está vendo no Brasil. Então a gente está tendo, e até na mesma localidade, por exemplo, do sul do país, que teoricamente chove mais, então todo mundo pensa, não, então vai ser bom, né? O período de estiagem está mais longo, e aí quando chove torrencialmente, que não é bom para nós, né? E então os ciclones, especificamente agora voltando à sua pergunta, né? Ciclones tropicais, o alimento do ciclone tropical são as temperaturas altas do oceano. O ciclone tropical ele só se forma sobre o oceano em águas com temperaturas maiores de 28,5, 29 graus Celsius. Por isso que no Atlântico Sul a gente não tem ciclones tropicais, que são os furacões, que viram furacões, né? E é só no Atlântico Norte, por quê? Porque a gente não tem essas temperaturas, mas isso já está, né? Se a gente continuar aquecendo o oceano, talvez a gente comece a ter temperaturas chegando nesse patamar e talvez gerando, né, furacões, isso a gente não sabe, né? Mas o que a gente tem aqui, que acontece muito no sul do país principalmente, são o que a gente chama de ciclones extratropicais, né? E eles são aí um resultado do gradiente de temperatura, da diferença de temperatura. Quando você tem uma massa de ar fria em contato com uma massa de ar quente, assim, isso é que alimenta daí, né? E um oceano mais quente, ele está expandindo, então o que a gente está vendo? Que o Oceano Atlântico Sul está ficando mais quente para o sul. Então ele está aumentando essa diferença de temperatura. Então águas mais quentes estão se encontrando com águas mais frias e isso reverte na atmosfera, né? Porque o oceano ele tem um grande impacto na atmosfera. Então massas de ar quente estão ficando mais perto de massas de ar fria e quanto maior a diferença, mais desastroso é o negócio, né? E mais violentos são as tempestades, mais isso alimenta esses ciclones. E aí você tem ventos mais fortes, que aí vão impactar muito mais, associado com chuvas intensas, que é o que vocês estão vendo, né? Então, se por um lado a gente tem aí no sul do país um aumento desses ciclones extratropicais, o Nordeste, ele fica mais seco, né? Você poderia explicar essa relação, por favor? Aí é outro mecanismo, mas também está intimamente ligado ao oceano tropical lá. Por quê? Porque o que traz chuva para o Nordeste é o que a gente chama de zona de convecção intertropical. É uma banda, né, assim, uma faixa lá de precipitação forte e ela move para cima e para baixo, lá naquela região do Nordeste, lá do Norte e do Atlântico, né, em cima. Então, e onde que ela fica? Ela fica onde estão as águas mais quentes. Então, normalmente, durante o ano, no normal, né, ela no final do verão do hemisfério norte, ela fica lá no hemisfério norte. Por quê? Porque as águas estão mais quentes no verão lá.
Quando a gente começa o verão no hemisfério sul, aí ela começa a vir para o sul porque ela está acompanhando as águas mais quentes. Então é isso, essa chuva do Nordeste ali que está associada a essa banda, ela está intimamente relacionada ao oceano, que é o oceano que dita onde é que ela vai ficar. Aí o que acontece? Se o Atlântico Norte fica mais quente, na época que não deveria estar, que é o que aconteceu esse ano, que já está acontecendo esse ano, ela não desce. E aí ela não traz chuva para o norte, tanto para a Amazônia, quanto para o Nordeste. O hemisfério norte está se aquecendo mais rapidamente, né? E aí essa banda está cada vez ficando mais lá para cima. O El Niño causa isso também. Então, por isso que tem uma combinação, né, do El Niño também. Ele faz com que o Atlântico Norte fique um pouco mais quente do que o sul, na época que o sul deveria ser mais quente, no nosso verão. E aí ele interrompe essa vinda natural dela e aí causa a seca. Por isso que a gente vê seca, geralmente secas associadas, né, ao El Niño, no norte e nordeste do Brasil. Mas é tudo via oceano, né? E o próprio El Niño é um fenômeno que majoritariamente ocorre no oceano. Então as pessoas não se dão conta como o oceano é importante para determinar o clima e tempo, né, e extremos né, sobre a Terra. Então a gente pode afirmar que os efeitos climáticos aí nos próximos tempos devem ter relação com a água, com o mar, com as chuvas? Com certeza, né? Isso aí é indiscutível, né? Porque as mudanças climáticas mudam o El Niño, por exemplo. Os El Niños e as laninhas, que é um fenômeno natural. Então a gente ouve muito pessoal falar, não, olha, isso não tem nada a ver com as mudanças climáticas, porque hoje essa seca que está acontecendo é o El Niño, ou as chuvas torrenciais aqui do sul é El Niño. Sim, só que o próprio El Niño está se modificando, ele está ficando mais intenso devido às mudanças climáticas, entende? Então... E professora, e quanto de aumento a gente teve aí nos oceanos nos últimos tempos? E esse comparativo é em relação a quanto tempo? No Atlântico Sul que eu estudo, e é exatamente isso que eu faço, nas últimas 5 décadas a gente teve um aumento de 1,6 graus, né? Isso é bastante, porque as pessoas pensam, né? Não é muito, né? E também tem esse detalhe, né? Que as pessoas acham, por exemplo, aqui no sul, né? Principalmente, às vezes a gente acorda, tá 10 graus e na hora do almoço tá 20, 23 graus, aí você fala, nossa, uma mudança de 13 graus, 1,5, 2,5 na temperatura global não é nada. Então, né, não estou falando do oceano até, estou falando da temperatura da superfície da Terra global. Bom, acho que todo mundo sabe que a gente passou no passado, né, da Terra, a gente não tão recente, mas 20 mil anos atrás, períodos glaciais, né, e interglacial. Então a gente está no interglacial, que não é era do gelo, vamos dizer assim, e períodos onde a gente tem tá super frio e a Terra está né, com o que a gente chama de era de gelo. A última, que foi mais ou menos 20 mil anos atrás, era do gelo, e agora a diferença na temperatura média da Terra entre você ter uma Terra na situação de era de gelo e uma situação agora é 4, 6 graus. Então a diferença entre a era do gelo e a era interglacial, que é a que a gente vive agora, é de 4 graus. Teve várias oscilações no Quaternário, que é o último 1 milhão de anos, né? E algumas só foi 4 graus, outras 6, né? Um pouquinho mais do que 6. Mas assim, de qualquer forma, né? Você pensa que, né, 1,5, 2 não é nada, mas na média global isso significa muito. E a Terra nessa nossa, vamos dizer, realidade do Quaternário aí, que é a mais recente, né, a gente nunca passou disso. Agora a insolação está menor, então a gente já deveria estar entrando numa descendente agora, numa diminuição de radiação. Entende? De calor, e está entrando e nós estamos indo mais para cima. Então é o que eles chamam hot house. A gente está indo para um estado que a Terra não teve em muito tempo. Aí tem outras pessoas que falam, mas quando tinha os dinossauros estava muito mais quente. Sim, mas o ser humano não vivia nessa época. Porque o que as pessoas não entendem é que a civilização, do jeito que a gente tem, que se desenvolveu nos últimos 10 mil anos, que foi exatamente saindo dessa era do gelo
E a gente entrou num período muito estável climático. E isso que propiciou o ser humano a fazer agricultura e tá nesse bombando como a gente está bombando agora. Então, não adianta você falar que a Terra lá, 5 bilhões, ou sabe, 5 milhões de anos atrás, teve níveis de CO2 e temperatura maior do que agora. Porque naquela situação, a gente não vai conseguir manter, né, toda a infraestrutura que a gente tem agora de produção de alimento, água, para 8 bilhões de pessoas, entende? Então, também não é válido fazer esse tipo de analogia para o passado. E outro aspecto que é importante dizer é que nessa oscilação, né, entre a era do gelo e não era do gelo e tal, geralmente essa mudança de 5 graus, entre 4 e 6 graus, ocorre em 5 mil anos, 6 mil anos, entende? Então, dá tempo para toda a biodiversidade se adaptar geneticamente, aquela vai mudando mais paulatinamente. E essa mudança de quase 2 graus, então a gente teve em quanto tempo? Basicamente, a gente pode dizer menos que 200 anos, porque é da Revolução Industrial, mas para dizer bem ao certo quando a gente olha, desde 1970. Quando a economia realmente começou a bombar mesmo, 50 anos. Então, a gente, em vez de ser 5 mil anos, veja, por isso que a gente está tendo uma extinção em massa de muito organismo. Então, não é só uma crise climática, é uma crise de biodiversidade que a gente sabe que nós estamos enfrentando, né? Porque só esse aspecto é muito rápido, além de outros aspectos da poluição, que não é só a poluição gás carbônico na atmosfera, né? Eu já nem gosto de chamar isso de poluição. Isso é emissão de gás carbônico, mais que é um tipo de poluição, mas separado daquele poluição química de outras coisas, sujeira, esgoto. Então, você imagina, e a gente, né, você está falando, a gente está conversando sobre a importância do oceano, né, para o clima e como impacta a gente, mas eu não preciso nem dizer que todo esse calor no oceano tem sido devastador para as espécies marinhas, para a biodiversidade marinha. Não é só o calor, porque esse calor diminui a quantidade de oxigênio no oceano, então tem muito menos oxigênio no oceano, ele aumenta a acidificação do oceano, então o oceano também absorve o CO2 e fica ácido. Isso é terrível para a maior parte dos organismos marinhos que têm conchas calcárias, porque uma água mais ácida corrói a concha. Então, o organismo não cresce ou morre quando ele é juvenil. Então, assim, é um troço devastador mesmo, né? Então, há um sofrimento, né? No mar, né? Se a gente for... E a sobrepesca, que a gente chama, né? Então, imagina, você tem já um ambiente que está ficando desfavorável, né? Saindo do ideal para esses organismos, e o homem ainda explorando isso, pescando em épocas reprodutivas, quer dizer, os organismos marinhos realmente, e a poluição, né, na parte costeira, que eu acho que é um dos pontos também, né? Então você junta na parte costeira, que as águas são mais rasas, elas ficam mais quentes, você tem esgotos, né? E aí, com todos esses impactos indiretos de menos oxigênio, mais poluentes, mais acidificação, né? Um oceano mais ácido, é uma coisa assim que realmente muito triste, na verdade, sabe? Que a gente tem, né? Que a gente está causando tudo isso e a maior parte das pessoas não ligam, eu não sei, mesmo sendo super... Entre os brasileiros eu vejo, né, que a zona costeira, nossa, né, você vê agora no verão, a população toda tá, né, mas acho que a gente perdeu um pouco, né, esse vínculo com a natureza, né. Professor, inclusive, já que você trouxe esse ponto da relação com o mar, além de todos esses desastres naturais, como essas mudanças pode afetar o banhista, pode afetar ali a pessoa que pratica esportes no mar, por exemplo? Então, uma coisa que, sim, antes até do banhista, mas assim, 80% dos produtos que a gente consome são transportados via marítima, por navio, né? Hoje, todo esse trade que a gente tem no global é navio. Então, o canal do Panamá está seco.
E isso é um problema muito grande. Por exemplo, os Estados Unidos, se ele quiser ir da costa leste para oeste, ele usava o canal do Panamá. Agora ele não vai fazer isso. Então, ou ele vai ter que ir por terra, que é muito mais dispendioso, né? Ou via aérea, né? E, então isso é um problema seríssimo. As pessoas não veem porque o que a gente chama storminess, né? Storms é de tempestade, aumentou muito nos oceanos devido a isso. Então, a gente está tendo essas ondas muito mais altas. Isso tem imposto um custo muito maior para o transporte desses produtos, né? Mas na região costeira, afeta diretamente a nossa saúde. Quais outros resultados de perdas econômicas que a gente pode ter com esse aquecimento dos oceanos? Então, esse é um ponto, né? Porque, lógico, a gente vai ter uma perda na pesca e a aquicultura, né? E alimentação, então a gente tem um problema sobre isso. A gente vai ter a parte de transporte marítimo, né, é afetada, como o transporte aéreo, né, tem muito mais turbulência agora, isso já tem estudos que mostram que está muito mais turbulento, né? Então, por exemplo, você vai ter que ter aviões que resistam a maior turbulência, isso é tudo mais dinheiro que vai, né? Então tudo fica mais caro, os produtos ficam mais caros se o transporte fica mais caro, certo? Na terra a gente nem se fala, né, não relacionado ao oceano, mas todas essas secas e essas chuvas torrenciais, por exemplo, são super prejudiciais para a agricultura, por exemplo, no Brasil, que depende muito disso economicamente, mas na região costeira em específico, você vai ter mais erosão de praia. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, já deve ter visto, tem engorda de praias. Isso custa muito dinheiro e é dinheiro público para engordar a praia. Então a gente está perdendo né, areia de praia, em outras erosão mesmo. Então aí, né, você vai ter que fazer infraestrutura, investir em infraestrutura para contenção, né? No Reino Unido tem estudos que mostram que os barcos de pesca não podem sair, ficam mais parados, porque você também não é só o transporte com navios grandes, mas principalmente navios menores de pesca, barcos menores, não podem sair. Então isso tudo tem um efeito generalizado, né? E as infraestruturas, por exemplo, pontes, portos, tudo isso fica... Às vezes os navios ficam lá fora porque eles não podem entrar, por exemplo, porque se você tiver mais ondas altas, né? Se você tiver, né, o aumento do nível do mar, outro aspecto é que em zonas costeiras o aumento do nível do mar, né, e de ondas mais altas, que é com as tempestades mais fortes e ventos mais fortes, podem atingir o lençol freático. Então você tem perdas no abastecimento de água. Se você tiver agricultura, pode causar uma salinificação dessa água, né, de superfície, que aí fica inviável para consumo, e também área agriculturável, porque uma vez que a terra esteja salgada, você não planta mais. E você estava dizendo sobre o quanto isso afeta o banhista ou surfista, enfim. Aí tem o aspecto de doenças, na minha opinião, né? Que as pessoas não estão... A gente não tem muito estudo, né, aqui no Brasil sobre isso, mas, por exemplo, a água mais quente, ela prolifera, é muito mais fácil proliferar organismos patológicos. Então, você tem... E é comum, porque o que acontece? No verão vem mais pessoas para o litoral. A maior parte das cidades, né, no litoral brasileiro não tem, né, tratamento de esgoto apropriado, né? Então você tem essa combinação de ter mais esgoto com água quente, né, com calor e essa água quente, e esses organismos se proliferam muito mais. Então você tem surtos. Florianópolis teve um surto no verão passado de diarreia, né? Então você começa a ter, porque as pessoas vão estar expostas, mas então ele afeta, né, a saúde humana também. E o impacto do calor direto, né, que a gente chama no termômetro úmido, né, que considera a temperatura e a umidade. Se você tiver com a temperatura de 35 com 100% de umidade, em 2 horas você morre, se você não for para um ar-condicionado, tá? E aí a gente vê que os estudos estão mostrando que vastas regiões da região tropical já estão chegando nesse patamar. A Índia é um lugar que já está chegando facinho, Índia, Paquistão, nesse tipo de 35 com 100%, né, de umidade. E aí a gente perde a nossa capacidade de se resfriar naturalmente, né? Então você só vai conseguir se você ficar
em lugares que estão aclimatizados, né? E que não é todo mundo que tem acesso, né? Principalmente para trabalhadores, né? Que tem que trabalhar ao ar livre, construção civil, agricultores, entende? Então isso a gente já está vendo, né? E na região costeira você tem o oceano, então você tem sempre uma umidade maior. Então você na região costeira você tem a umidade está ali, porque o oceano está né, tá bem perto, então você já tem essa umidade, que essa umidade vai já, né, com uma temperatura mais baixa, com uma umidade alta, já o ser humano perde a capacidade de autorresfriar. Com tudo isso que você está falando e com essa velocidade que os efeitos das mudanças climáticas estão aí se mostrando, em quanto tempo você prevê que morar perto ali do mar, por exemplo, vai ser uma escolha não recomendada? É difícil de dizer assim, bom, né, em termos de Brasil, como o Brasil está praticamente todo na região tropical e um pouco subtropical, né, então para nós vai ser bem complicado isso, né? Mas de qualquer forma, não vai ser só no litoral, eu acho que também, né, tem outros aspectos. Né, não vai ser um efeito direto, vamos dizer, da umidade com a temperatura, mas vai ser de uma seca ou da escassez de água ou algo do gênero, né? Então, de uma forma ou outra, acho que não podemos dizer que só a região costeira que vai ser afetada com as mudanças climáticas, né? Mas se a gente continuar nessa sem alterar, porque no fim a gente está né, o nosso caminho agora em termos de emissão está mais do pior ainda, a gente não conseguiu reduzir, né? Então, e aí as previsões já estão muito acima, né, dos 2 graus ou 1,5 graus, né? E se a gente continuar assim, é difícil dizer, né, exatamente dar uma data, mas até o final do século, os extremos já estão intensificando muito antes do que a gente esperava. Os cientistas sempre souberam que a gente ia ter, mas alguns estão ficando mais drásticos mais cedo do que a gente esperava, né? Algumas coisas a gente já esperava para 2050 já estão acontecendo agora, né? Então, talvez as coisas que a gente estava esperando para o final do século 2100 já provavelmente vão acontecer talvez em 2070 e o motivo por isso é que a gente tem vários processos físicos de feedback, que a gente chama, né, de retroalimentação, que a gente nem conhece, né? Que a gente às vezes descobre depois do fato. Então, e que aí a gente não consegue resolver nos modelos, né? Então é complicado fazer previsão, mas por isso que assim, essa janela que, né, a COP, todo, né, fala, olha, gente, vamos reduzir o drástico aqui, porque no sistema já tem uma inércia aí, como eu falei, e tem coisas que a gente nem sabe, mas geralmente, pela minha experiência da maioria dos cientistas, é sempre a gente se surpreende negativamente, sabe? Nunca assim, nossa, aquele efeito negativo que a gente tinha previsto não aconteceu. É muito raro. Na verdade, é sempre, quando a gente se surpreende, é negativamente, no sentido de que era pior do que a gente pensava, né? O degelo é uma coisa, é um exemplo, né? E dentro dessa minha pergunta tem a ver ali com essa questão das migrações e deslocamentos que já acontecem por conta do clima, né? E dessas previsões que se antecipam, como você estava dizendo aí, do degelo. E é até interessante que você falou de imigração, porque hoje a gente vê que isso está na pauta, por exemplo, das eleições nos Estados Unidos, né? Então é um problema muito sério que a direita geralmente, né, pega como um problema, mas a estimativa global de imigração hoje, atual, é de 3% da população, né? E você já vê toda a tensão que gera. A previsão para um futuro próximo aí de 2070, 2100, se a gente continuar nessa situação, vai ser de 30% da população. Então imagina, se 3% já está gerando uma problemática grande e né, já está intensificando guerras e etc. globalmente, né, levando as pessoas a terem certas decisões e condutas, imagina quando for 30% da população, que é a estimativa, né? Se a gente continuar aí realmente vai ficar muito difícil, sabe? E professor, o que a gente pode esperar aí para 2024 relacionado a esse nosso tema? Todas as previsões dizem que vai ser a gente vai esperar realmente ter um ano tão ou mais quente do que 2023, né? Porque o El Niño ainda, a previsão é que ele acabe só em abril, né?
Ele já está assim, ele já não está como mais forte, né? Ele começou muito forte, né? Mas ele já está um pouco menos forte do que 2015, né? Então isso é até bom para a gente, né? Porque daí ele causa, né, já um aumento também um pouco maior da temperatura global. Então isso já, né, é um alívio, e a previsão é que ele acabe em abril, né? Então, e ele tem né, ele é responsável um pouco por essa, mas o resto a gente continua, né? As mudanças climáticas não estão mudando, né? E a gente viu que os últimos 5 anos foram os últimos anos mais quentes, mesmo quando a gente tinha a Laninha, que tem um efeito oposto de trazer as temperaturas um pouco mais baixas. Então, 2024 para mim vai ser ainda um ano quente e, né, com muitos extremos. Eu não vejo outra possibilidade. E, professora, como a gente pode estar munido de informação relacionada a reverter esse quadro, né? A ações que podem melhorar a nossa paisagem futura? É um futuro assim que a gente pinta que é realmente um pouco desanimador, mas a gente tem que ter força e batalhar para mudar isso, né? Então tem 2 frentes de ações, né? Uma é a mitigação, que a gente chama mitigação, que é a redução das emissões, né? E zerar as emissões, né? E a outra é a adaptação. Por quê? Porque, como eu falei, principalmente por causa do oceano, a gente já tem mudanças que já estão agora trancadas no sistema, como a gente diz, né? E que vão, mesmo que a gente pare agora, vão ocorrer e vão ainda intensificar esses extremos. Então, as medidas de adaptação. De adaptação, o que é? A gente vai ter que se adaptar a esses extremos. Então, não vamos, por exemplo, na região costeira, que eu acho que é o foco aqui dessa conversa, né? A gente não pode mais deixar construir em áreas de dunas, acabar com manguezais, pântanos, porque essas regiões, elas são protetoras, elas protegem naturalmente, elas vão proteger do aumento do nível do mar, da tempestade, né? Então, por exemplo, aqui em Florianópolis a gente tem um plano diretor que foi aprovado agora recentemente, liberando, né, a construção. Então, não, está indo de encontro com isso. Então, isso é uma coisa que não custaria dinheiro, é só ter ações, vamos manter o que já está e talvez restaurar o que a gente pode restaurar desses, né? E essa solução também serve como mitigação. Por quê? Porque esses ambientes, eles absorvem CO2. Então, como é a floresta amazônica, né? Ela absorve CO2, quando você desmata, você está liberando. Então, você está aumentando a emissão e ficando menos resiliente para adaptar, né? Então, assim, não é diferente nesse caso. Então, na região costeira, né, as medidas, geralmente, de adaptação, elas também são boas para mitigação, né? E reduzem. E a gente tem que passar a energia renovável. Não pode mais, sabe? A gente não pode ser tão dependente de combustível fóssil. E isso dá muita oportunidade, entende? O Brasil, ele poderia estar despontando, né, nisso. Então, por exemplo, o negar do acontecer das mudanças climáticas só nos deixa mais dependente, mais atrasado tecnologicamente, porque a China está desenvolvendo, os Estados Unidos, a Europa, eles estão indo. Eles ainda estão produzindo e fazendo coisas com combustível fóssil, mas eles estão, sabe, desenvolvendo tecnologia. O Brasil poderia estar desenvolvendo essa tecnologia e a gente não é um vencedor na era do combustível fóssil, nós sempre ficamos atrás. Então, por que a gente não dá um pulo do gato e desenvolve tecnologias alternativas e renováveis que, de repente, a gente poderia estar lá no topo, né? Então, poxa, a gente tem pessoal, vamos investir nisso, né? Em tecnologia, são melhores empregos, certo? Geram melhores empregos de mais alto nível, sabe? O Brasil poderia definitivamente liderar esse debate de mudança no mundo, né, professora? E assim, a gente poderia daí estar sendo o país com uma tecnologia. Senão, o que vai acontecer? Quando os países do primeiro mundo tiverem toda a tecnologia e puderem, eles vão passar e vão falar, tá proibido. E aí o Brasil vai ter que comprar essa tecnologia e, mais uma vez, ser subserviente dessa tecnologia e importar, né? Muito bom. Professora Regina, muito obrigada. Ótimo falar com você. Eu que agradeço.
Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como o professor de Educação Física Márcio Atala sobre adotar hábitos saudáveis na rotina, com a poeta Bruna Beber sobre o momento da poesia no Brasil e com o advogado Tiago Amparo sobre a emoção como ferramenta política. E mais. Nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, o Apple Podcasts e o Deezer, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvenic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.